Mariana Palazzo. Você se acha tímido? Sabe como lidar com essa timidez? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Bom, antes de dizer como lidar com a timidez, eu acho válido nós esclarecermos para você o que é timidez e qual a diferença entre ser tímido e ser introvertido. Porque eu tenho reparado por aí que muitas pessoas confundem, e têm dúvidas sobre isso. Então, ninguém nasce tímido. Nós nos tornamos tímidos por falta de repertório social, ou seja, é uma coisa que vem da infância, que começa lá na infância, por não termos aprendido ou por ninguém ter nos mostrado como se posicionar em situações sociais, e aí nós acabamos também não desenvolvendo isso ao longo dos anos, com as experiências da vida. Essas situações envolvem como se relacionar com o outro, como iniciar uma conversa e mantê-la, como se portar em grupos, como se aproximar de alguém desconhecido, por exemplo. E a dificuldade que nós sentimos nesses casos é o que indica a falta de aprendizado, de repertório, e aí nós nos deparamos com a timidez. Ela, em algumas pessoas, é tão grande que faz com que a pessoa sinta um alto nível de ansiedade, de nervosismo. E aí a outra pessoa que está ali com ela consegue perceber isso porque ela começa a ficar vermelha, começa a suar a mão, o batimento cardíaco aumenta e ela se sente muito insegura e desconfortável naquele ambiente. Então, a diferença de ser tímido e introvertido é que a introversão é uma característica comportamental que o indivíduo ele pode apresentar, ou seja, ele nasce com a tendência a agir de uma forma mais retraída, tá? Diferente da timidez. Então, são pessoas que geralmente preferem atividades mais solitárias ou em grupos pequenos, e nessa condição eles se sentem mais à vontade, são mais produtivos, se desenvolvem melhor. Enfim, ser introvertido não significa não saber agir socialmente, mas sim ser motivado por fatores internos, ter o seu próprio tempo e usufruí-lo sem muita agitação, como o extrovertido, por exemplo. Agora que já está bem esclarecido a diferença entre timidez e introversão, eu vou te contar como lidar com a timidez, como enfrentá-la. Bom, em primeiro lugar, é importante você analisar se essa dificuldade em se relacionar em ambientes sociais, ela é algo realmente que te incomoda, que te atrapalha, te faz sofrer, te impede de ir a determinados lugares e que você faça determinadas coisas, que realmente são importantes para você, você acaba deixando de fazer, ou se é algo que é desejo dos outros, que alguém quer, uma imposição do meio em que você vive, do seu trabalho. Então, se não te incomodar, tudo bem, você pode continuar sendo tímido. Se for o desejo de outra pessoa, aí vale você parar e analisar se realmente você gostaria de melhorar, quais as vantagens, as desvantagens. E se realmente você for sincero com você e dizer, não, eu quero melhorar, é importante para mim me desenvolver nesse aspecto, então vamos lá. Como eu disse, ninguém nasce tímido. Sendo assim, você tem uma vantagem, um ponto a seu favor. Nós podemos aprender a ter habilidades sociais e a aumentar o nosso repertório para nos sairmos melhores, nesses ambientes que exigem maior sociabilidade. É moleza, rapidinho, fazer só ali um negocinho e eu pronto, já vou ser extrovertido, já vou me dar super bem nos ambientes em que tem bastante gente, em que eu preciso me mostrar. Não. Vai exigir treino, vai exigir coragem, vai existir persistência. E claro que também vai depender do seu nível de timidez e das suas outras características. Aí é preciso também você levantar em quais situações você se sente tímido, Em quais situações esse sentimento, esse desconforto, essa insegurança, eles aparecem. E aí,
quais formas você pode começar a fazer para progressivamente ir enfrentando esse medo. Então, vou dar um exemplo para clarear. Eu tenho medo de apresentar trabalhos, né, de falar em público. E eu tô na sala de aula e aí eu preciso apresentar um trabalho, né? Então você pensa, bom, eu posso fazer o trabalho inteiro sozinha, mas não me põe para apresentar. Quem é tímido sempre fala isso. E aí você vai falar, não, eu preciso começar a enfrentar esse meu medo, né? Eu preciso começar a enfrentar essa minha timidez. Então você vai se colocar um desafio. Bom, primeiro eu vou apresentar o título. Depois, numa segunda oportunidade, você apresenta a conclusão do trabalho. E assim sucessivamente. Numa terceira oportunidade, você apresenta a introdução e o desenvolvimento. De forma que, ao passar do tempo, você vá se sentindo mais seguro, mais preparado para ir se colocando mais desafios, até que você consiga apresentar o trabalho por completo e até para públicos desconhecidos. E será interessante que você, aos poucos, vá se colocando também desafios, né? E, além disso, acreditar no seu potencial, confiar em si, se preparar, treinando bastante antes da situação, tá? Principalmente nesse caso, né, de você ter que apresentar uma coisa numa situação que exija um certo nível de conhecimento, né, que você vai passar um conteúdo. Então, é muito importante que você treine para a situação, tá? E tudo isso é essencial, porque muito provavelmente vai te deixar mais seguro na hora do vamos ver. Então, vale ressaltar que aumentar o seu repertório não significa que você vai deixar de ser tímido, mas sim que você poderá enfrentar situações sociais com mais naturalidade, sem sofrer e sem se esquivar dessas situações, ou seja, sem sair correndo delas. Então, essas são algumas dicas de como você pode enfrentar a timidez. O nosso vídeo fica por aqui. Se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser sugerir algum tema, me mande um e-mail ou deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha, compartilhar com seus amigos e familiares e me acompanhar aqui nas redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau.